Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a liturgia do primeiro domingo da Quaresma e a igreja proclama para nós o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 4, versículo do 1 ao 11. Logo depois do batismo do Senhor, ele foi para o deserto e lá ele foi tentado pelo maligno, pelo tentador, pelo diabo, pelo demônio. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar a respeito da questão do mal. O Papa Francisco, no ano de 2018, ele escreveu uma exortação apostólica chamada Gaudete et Exsultate, que fala sobre a chamada santidade no mundo atual, e que eu aconselho a todos aqui a lerem. É só entrar na internet e colocarem lá: exortação apostólica Gaudete et Exsultate, que está falando sobre a nossa missão de sermos santos no mundo de hoje. Uma exortação muito bonita e não é longa, ela é curta, que nós podemos aí meditar um pouquinho sobre a nossa missão de batizados neste mundo. E nos números 160 e 161, o Papa ele fala a respeito do mal. Ele fala a respeito do mal porque muitas vezes nós ignoramos a presença do maligno. É claro que nós não temos que viver em função disso, e nem temos que ver que o maligno está em tudo, porque ele não está em tudo. Deus está em todos os lugares. Mas nós não podemos nos esquecer que ele nos odeia e que ele está neste mundo para nos tentar, para nos colocar para baixo, para nos destruir. E o Papa, nesses dois números, ele vai falando um pouquinho a respeito da existência do diabo, do demônio. Eu gostaria de ler aqui para vocês porque é muito curto, tá? Acredito que esse evangelho nos dá a possibilidade de meditarmos também sobre este tema. Então o Papa diz assim: a convicção de que este poder maligno está no meio de nós é precisamente aquilo que nos permite compreender porque às vezes o mal tem uma força destruidora tão grande. É verdade que os autores bíblicos tinham uma bagagem conceitual limitada para expressar algumas realidades, e que nos tempos de Jesus podia se confundir, por exemplo, com uma epilepsia, com uma possessão do demônio. Então é claro que às vezes na palavra de Deus pode estar dizendo lá: e a pessoa estava possuída por um demônio. E aí então, os biblistas entendem que nem tudo era o demônio, mas que às vezes era alguma doença, que eles não tinham conhecimento daquela doença, e por isso atribuía aquilo à força do demônio. O Papa começa explicando isso. Mas isso, diz o Papa, não deve levar-nos a simplificar demasiado a realidade, afirmando que todos os casos narrados nos evangelhos eram doenças psíquicas e que em última análise o demônio não existe ou não intervém, porque nós podemos cair nesse erro de pensar: então aquilo ali, os biblistas estão falando que ali não era o demônio, mesmo que estava escrito lá na palavra de Deus, mas que era uma doença. E aí nós caímos no simplismo de pensar que tudo o que está dizendo na Bíblia a respeito do demônio, na verdade é a respeito de uma doença. E o Papa está dizendo: não, a gente não pode pensar assim. Isso é um pensamento muito simples. A gente não pode chegar à compreensão errada, à compreensão errônea de que o demônio não existe. Ele existe. E o Papa continua: a sua presença consta nas primeiras páginas das Sagradas Escrituras, que termina com a vitória de Deus sobre o demônio. De fato, quando Jesus nos deixou a oração do Pai Nosso, que quis que
concluíssemos pedindo ao Pai que nos livrássemos do maligno, a expressão usada não se refere ao mal em abstrato. Livrai-nos do mal. Essa expressão que nós temos no Pai Nosso não é de qualquer mal que nós estamos usando ali, essa expressão. Mas livrai-nos do mal. Então, livrai-nos que eu possa tropeçar, livrai-nos de alguma doença. No original, o Papa continua, o livrai-nos do mal, a sua tradução mais precisa é livrai-nos do maligno. Quando nós rezamos no Pai Nosso, livrai-nos do mal, nós estamos pedindo para Deus nos livrar das tentações do diabo, do maligno. Indica um ser pessoal que nos atormenta. Jesus ensinou-nos a pedir cada dia esta libertação, para que o seu poder não nos domine. Então, não pensemos que o diabo seja um mito, ou uma representação, ou um símbolo, ou que o diabo é apenas uma ideia. Este engano leva-nos a diminuir a vigilância, a descuidar-nos e a ficar mais expostos. O demônio não precisa de nos possuir. Ele envenena-nos com ódio, com a tristeza, com a inveja, com os vícios. E assim, enquanto relaxamos com a vigilância, porque pensamos que ele não existe, ele aproveita para destruir a nossa vida, as nossas famílias e as nossas comunidades. Porque como um leão a rugir, anda a rondar-vos, procurando a quem devorar. Então o Papa foi muito claro aqui, o Papa Francisco foi muito claro, falando que existe sim, e se a gente ignorar a sua existência, nós relaxamos. E relaxando, aí sim que ele faz a festa na nossa vida. Por isso que nós não podemos relaxar, nós temos que estar sempre atentos, pedindo sempre na oração do Pai Nosso que Ele possa nos livrar do maligno. Meus irmãos, hoje Jesus Cristo falou sobre três tentações. Hoje no Evangelho nós ouvimos sobre três tentações. Essas três tentações é o que nós precisamos fugir. É onde o diabo pode entrar na nossa vida. Então lá, o diabo pegou uma pedra e disse: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. E Jesus respondeu: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Para dizer para nós que além desse mundo material, existe o mundo espiritual. Que além da matéria, existe a transcendência. E que nós não podemos buscar a nossa felicidade somente na matéria. Se a gente for na África, nós temos irmãos lá na igreja que têm uma condição de vida muito pior do que a nossa. E eles às vezes são mais felizes do que nós. Por quê? Para mostrar que não é nos bens materiais que nós temos a nossa felicidade, mas é em Deus. Depois o segundo foi: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito. E Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Um outro pecado que nós podemos ter é o pecado de querer colocar Deus a nosso serviço. Não somos nós que estamos ao serviço de Deus, é Deus que está ao nosso serviço. Então, se Ele não realizar aquele milagre, então eu já não quero mais ir para a igreja. Se eu pedir uma graça para Deus, se Deus não me concedeu uma cura, uma libertação, algo que Deus podia ter feito e não fez, então eu já não quero mais saber de Deus. Eu brigo com Deus, porque nós achamos muitas vezes que Deus está a nosso serviço, e Deus não está a nosso serviço. Ele realiza aquilo que Ele quer, quando Ele quer. Nós estamos a serviço de Deus. É nós que precisamos nos colocar e colocar a nossa vida a serviço do Senhor. Depois, o terceiro e último é quando Ele mostrou todas as cidades do mundo e disse para Jesus: eu te darei tudo isso,
se te ajoelhares diante de mim para me adorar. E Jesus disse: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Aqui, meus irmãos, é o pecado de querer ter sucesso na vida sempre. Se Jesus adorasse o diabo ali, ele ia dar tudo para Jesus. Jesus ia ter sucesso em tudo, ia ter êxito, glórias de todo este mundo. Mas Jesus Cristo falou: não, eu só tenho que prestar culto para Deus. É Deus que precisa receber glória. É Deus que precisa ser glorificado e exaltado. É o Pai que precisa disso. E nós precisamos pedir para Deus que a gente possa fugir disso também. Pedir para Deus para tirar esse pecado de querermos sucesso para nós. O sucesso não é para nós, o sucesso é para Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nessa liturgia do primeiro domingo, peçamos a Deus para que Deus nos livre do maligno e que nós possamos fugir de todas as tentações. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.